Mas a gente vai falar um pouquinho hoje sobre mediunidade. Tá? Mediunidade ainda muito incompreendida pela maioria dos médiums, vamos dizer assim. Né? Vejo médiums que têm determinadas capacidades mediúnicas sem saber que tem aquela capacidade mediúnica. Né? Sem saber que é uma mediunidade. Né? Então é importante a gente falar um pouquinho sobre mediunidade, que todos nós somos médiums aqui. Né? Uns com maiores capacidades mediúnicas, outros com uma ou outra só, outras com um só. Né? Pode ser que tenha, né, de repente a Kátia, a gente não sabe. Pode ser que seja só intuitiva, né, ou pode ter incorporação, a gente não sabe. Mas segundo Allan Kardec, todos nós somos médiums. Né? Uns ostensivo, né, que é o que mostra o fenômeno mediúnico, e aqueles que não demonstram o fenômeno mediúnico, que é o caso que eu falei, né? Ele é médium só intuitivo, ele recebe a influência do espírito, né? Os espíritos falam para Kardec, todos nós recebemos influência do plano espiritual, então por isso nós somos médiums. Né? Eu trouxe aqui para vocês, não sei se todo mundo já teve contato com o livro dos médiuns, né? O Rômulo falou que tem o livro dos médiuns, né? Ele é um pouco difícil, tá? Tem muitos espíritas que preferem estudar ele em grupo ou estudar a partir de outras obras que facilitam a leitura dele, porque ele realmente é um livro mais denso, né, mais difícil, mas ele é um livro extremamente importante para quem é médium, tá? Para todo centro espírita e para quem é médium. Principalmente para quem é médium. Porque se a gente olhar o livro dos espíritos aqui, logo na primeira capa, na primeira página, a gente vai ver escrito assim: Espiritismo Experimental, né, Allan Kardec, o livro dos médiuns, guia dos médiuns e dos doutrinadores. Contém um ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os escolhos que podem encontrar na prática do espiritismo. E é a continuação do livro dos espíritos. Tá? Ele é o manual exatamente para a gente, para os médiuns e evocadores. Né? Qual o livro que você recomenda aqui? Kardec, Que seja mais brando, para a gente ler e entender melhor. do Espiritismo, Sobre esse aí. você encontra obras, é só procurar, tem um livro chamado Estudando o Livro dos Médiuns, eu tenho até ele lá, eu mando a capa para você. Tá. Entendeu? Mas aí você lê ele junto com esse, entendeu? Para você poder compreender melhor. Entendeu? E apostilas, eu tenho apostilas, eu posso até deixar com o pessoal aqui depois para imprimir. Tá com o pessoal aqui, né? Não ali, né? Porque, sabe, tô esperando Imprime até a apostila agora. de estudo de mediunidade. Tá? E aí Kardec ele tinha uma visão muito diferente, né, com relação ao espiritismo. E Kardec ele gostava de que as pessoas fossem mais autônomas com relação à evocação de espíritos. Né? Ele criou uma sociedade de estudos espíritas, mas ele não incentivou que tivesse a quantidade de centros espíritas que existe hoje em dia. Né? Ele mais incentivava encontros em casa e encontros familiares. Então, assim, as obras espíritas todas são voltadas para pessoas normais e não só para os centros espíritas. Hoje, infelizmente, a obra espírita ficou muito limitada aos centros espíritas. Né? Você encontra facilidade para comprar em qualquer livraria, mas você compra, as pessoas deixam em casa, não estuda, né? Não faz grupos de estudo igual a gente está fazendo aqui, às vezes em casa, que é o mais recomendado. E aí, por outro lado, os centros espíritas hoje em dia ficam falando, não, você tem que fazer o estudo no centro espírita, você tem que ter o encontro no centro espírita, tem que fazer esse contato mediúnico no centro espírita. E, na verdade, o centro espírita, hoje em dia, ele praticamente não faz nada relacionado à mediunidade. Eu admiro muito isso na Umbanda, porque a Umbanda, apesar de não estudar a mediunidade, pratica. E o espírita estuda a mediunidade e não pratica. Né? Isso é muito ruim, tá? É muito ruim mesmo, porque a gente precisa muito ter o contato com o plano espiritual. Isso faz parte da nossa vida, a gente ter contato com o plano espiritual. Não seria perigoso você fazer a prática em casa? Então, mas é por isso que existe o livro dos médiuns. É estudar, 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 entendeu? Você aprender exatamente. Deixar eles virem quando não são chamados. É isso? E a gente sempre tem, quando você pega para fazer um trabalho sério, né,
Vou estudar toda a obra espírita, vou fazer uma sessão espírita em casa. Quando você está fazendo isso de forma séria, você tem um apoio da espiritualidade superior para te ajudar ali naquele momento. Agora, se for para curiosidade, para divertimento, você vai ficar desamparado. Aí é perigoso. Aí você vai ter ali na sua casa espíritos brincalhões, obsessores, e aí vai ficar ali com você, porque eles não vão embora. Entendeu? Tem que ser feito tudo de forma séria para poder ter perto de você espíritos sérios para poder ajudar. O que manda é a intenção. Então Kardec fala assim, lá no Livro dos Médiuns: todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que nela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que a faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, de onde resulta que formam tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. E aí eu trouxe aqui para vocês, normalmente eles botam sintomas, de mediunidade. Eu não gosto dessa palavra sintomas, que parece que é uma doença. E mediunidade não é uma doença, mediunidade é uma bênção. É uma maravilha. Então eu trouxe alguns assim, mais comuns relacionados. Estou olhando para quem gosta. Tô olhando para quem uma gosta. maravilha, cara. Mediunidade Você vê o plano espiritual, Você não vive só a matéria, A gente tem a visão muito limitada, E agora quem consegue ver o plano espiritual, deve ser uma beleza, Aqui, ó. Sentar na praça, ver o pessoal trabalhando ainda, preso naquela época. Vibrações e fortes impressões, é o primeiro dos sintomas, Os médiuns, principalmente os sensitivos, costumam ter vibrações e fortes impressões sobre pessoas, lugares e objetos. Formigamentos e arrepios. Muitos médiuns relatam formigamento na cabeça ou arrepio na cabeça. O mesmo pode acontecer nas mãos, principalmente em médiuns psicógrafos. Não só arrepios, mas... Formigamento? Arrepio, formigamento, mas assim, aí você tem que analisar, Você não pode assim, qualquer formigamento. Você está com o braço o tempo todo assim. Aí você mexeu, opa, é mediunidade, tem um espírito aqui. Não é. Tá? Isso é uma circulação. Você vai deitar em cima do braço. Você está deitado dormindo lá com o braço, você acorda, não consegue mexer, não é mediunidade, você está deitado. Eu tenho sentido um formigamento nessa mão. Pode ser. Então, assim, você tem que analisar muito. A gente não pode. Com um médico, Nem... Eu penso que pode ser circulação. Pode ser circulação. Aí você tem que ver, entendeu? Tem que ir no médico primeiro. Vai achar que já está querendo psicografar. Você falou, você coluna. Pode ser vários fatores, entendeu? Pode ser principalmente coluna. Então você tem que analisar primeiro o todo, o físico, e depois ver se realmente é ou não é. Dor na nuca, dor de cabeça e outras dores musculares. Dor na nuca e pressão na cabeça são alguns indícios frequentes. Em alguns casos, a mediunidade também pode se manifestar em outras dores musculares. Sudorese, principalmente em mãos e axilas. O suor excessivo, sobretudo em situações específicas, podem ser um indicativo de mediunidade. Instabilidade emocional. Outro sinal é mudar de humor repentinamente, principalmente ao entrar em lugares ou se deparar com pessoas. Só que a gente tem que tomar cuidado com isso também, Porque tem gente que não tem educação e aí fica botando culpa, não. Na mediunidade. Na mediunidade, exatamente. É igual acontece com relação ao orixá, A pessoa às vezes de um jeito e fala... exatamente. Tem que tomar cuidado com isso. Tô botando a culpa em mim, Tomar topada na rua e falar que foi o obsessor que empurrou.
Distúrbios do sono. Os distúrbios do sono que não se explicam por outras razões podem indicar a mediunidade. Mal-estar. Mal-estar, cansaço, corpo pesado ao acordar, enjoo e sensação de desânimo, desmaio também entram na lista de sintomas. Desânimo ou desmaio? Não, eu li errado, não é desânimo não, é desmaio. Tá, eu que li errado. Mudança de temperatura corporal. Mãos frias, frio ou calor, principalmente na região de centro espírita, até no centro espírita ou no centro de Umbanda. Né? Muito calor ou frio, quando ninguém está mais sentindo. Mudança de caligrafia e mudança de voz e alguns comportamentos. Também é sintoma de mediunidade. Você está escrevendo e você tem mudança frequente de caligrafia. Mudança de voz também. E aí eu trouxe aqui para vocês agora alguns tipos de mediunidade, para a gente poder estar conhecendo um pouquinho mais. Médiuns de efeitos físicos. Tá? Eu já falei aqui com relação ao médium de transporte, né? Que na Umbanda é tratado de uma maneira e no Espiritismo é tratado de outra. Né? O médium de transporte no Espiritismo, né, no livro dos médiuns, é o médium que consegue teletransportar um objeto de um lugar para outro. Tá? E o médium de transporte na Umbanda, como todo mundo trata, é o médium que é o médium, na verdade, de desobsessão, né? Que incorpora os espíritos obsessores e sofredores. Médiuns sensitivos ou impressionáveis, né? Que são os médiuns que sentem os locais onde está, perto de pessoas, sente algumas coisas, né? Alegrias, tristezas, sente várias coisas ruins, coisas boas. Médiuns audientes, que são os médiuns que conseguem ouvir os espíritos ou o plano espiritual. Né? A médium Ivone Pereira falava que ela preferia 1000 vezes ver um espírito do que ouvir um espírito. Ela falou que a coisa mais horrível do mundo é você ouvir lamentação de espírito sofredor. Eu preferi 1000 vezes você ver um espírito sofredor do que ouvir. Médiuns falantes, também chamado de psicofonia. Né? Nos médiuns falantes é muito parecido com a incorporação, só que na psicofonia o espírito ele só usa as cordas vocais do médium. Né? Ele só fala, só usa a boca do médium. Médiuns videntes, né? É o que vê o futuro, ou o clarividente que vê espíritos. E aí nós temos os médiuns sonâmbulos. Tá? O sonambulismo, para a medicina, é um distúrbio do sono. Para o espiritismo, é uma mediunidade. Muito rara. Não é todo mundo que tem. Mas ela era muito usada antigamente, antes do surgimento do espiritismo com Kardec. Né? Já comentei aqui que Kardec ele era um magnetizador. Né? Ele estudava a ciência do magnetismo animal, né? Do Mesmer, e aplicava passes. Então, nessas sessões de magnetização, era muito usado os sonâmbulos. Então, você tinha lá uma pessoa que se aplicava o passe nessa pessoa e provocava o sonambulismo, né? O transe sonambúlico naquela pessoa. E aí, no médium sonâmbulo, é diferente do médium normal de incorporação, porque o médium sonâmbulo, na verdade, quem está atuando no corpo dele é o próprio espírito dele. Então, assim, ele dorme e aí o espírito atua 100% 100% da capacidade dele espiritual. Ele tem toda consciência de que ele é um espírito mesmo, entendeu? Porque assim, quando a gente está a gente sabe, né, através do estudo, que a gente é um espírito encarnado. Mas quando o espírito ele se emancipa, né, no momento que o corpo está dormindo, ele tem total consciência que ele realmente é um espírito livre. Então ele consegue ver coisas à distância, ver por dentro da gente como se fosse um raio-x, ele consegue dar diagnóstico. Kardec, por exemplo, né, antes do espiritismo, ele teve um período de cegueira, ele ficou cego. Então os médicos, né, a medicina normal, falou que ele não ia voltar mais a enxergar. E aí ele tinha esse amigo que era magnetizador, e ele foi nesse amigo para o amigo poder aplicar passes na visão dele para ver se ele voltava a enxergar. E aí essa sonâmbula, né, era uma senhora que trabalhava com esse magnetizador, entrou num transe mediúnico, num transe sonambúlico, e falou com ele que era um problema, um inchaço
atrás da vista dele, que estava impedindo dele ver, né? Que era só ele esperar mais um pouco que ele ia voltar a enxergar normal. E aí, mais profundo do que o sonambulismo é a catalepsia e a letargia. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, de pessoas que já foram enterradas vivas, né? Por causa exatamente desse problema que tem, né? Para a medicina normal, um distúrbio, né? E para o espiritismo, uma mediunidade. Da mesma forma que no sonâmbulo, é a ação do próprio espírito do médium, não tem ação de outro espírito desencarnado. É a ação do encarnado ali, do próprio corpo. Não tem como entrar um obsessor ali. Não tem. Só que o transe ele é tão profundo que chega a ser assustador, porque a pessoa ela morre, tá? O corpo morre realmente, tá? É uma coisa, eu nunca vi, tá? Tenho curiosidade de ver, mas eu nunca vi. Já vi relatos assim, de pessoas que presenciaram, né? Fica feio, fica parecendo um morto-vivo mesmo. Mas ele fala, Fala. Ele fala, abre os olhos. abre os olhos, a pele fica roxa, dá a rigidez cadavérica, né, que os músculos endurecem, começa a aparecer as placas roxas, tem casos de até feder mesmo, começa a feder a podre, dependendo do transe. Ah, coisa maluca. Mas aí, e quando acontece de isso aí, a pessoa ser enterrada como se tivesse Vai morrer enterrado, porque ela volta depois, ela volta lá, acorda lá. Aconteceu isso na minha família, não de ser enterrada viva, mas a minha avó, por exemplo, materna, né, mãe da minha mãe, ela fala que ela já teve várias vezes em cima da mesa com vela na mão, e teve uma vez que chegaram a encomendar o caixão. O caixão estava quase chegando e ela voltou. Várias vezes. Teve várias histórias assim. Falando catalepsia, né? Uhum. Nossa, Deus me livre. Por isso que eles botam o negócio para Por isso que é importante, por isso que é importante o velório. Por isso que é importante o velório. Né? Agora você imagina, quantas pessoas já não foram enterradas vivas por conta disso? Né? No hospital. No hospital, porque assim, a frequência cerebral diminui a quase zero, que não tem como identificar. O batimento cardíaco reduz quase zero também, fica muito fraco. Então, assim, hoje, geralmente, eles passam a eletro primeiro, depois de algum tempo repassam a eletro e confirmam. tem que ser uma coisa muito profunda mesmo. Pra não, né? E nesse caso, a pessoa ela fica realmente como morta, ela não tem a ação do espírito dela. Mas nas sessões mediúnicas, né, que se usa esse tipo de médium, ele fala, entendeu? Ele vai falar o que está acontecendo, né? Ele vai passar a mensagem dele. Né? E a gente tem um caso bíblico, né, que é o de Lázaro. Ele era um médium de catalepsia e letargia, né, e ficou lá um tempão na pedra, lá enterrado vivo, né, e Jesus chama ele de volta. Na verdade, ele não estava morto, Jesus não ressuscitou ninguém, né, Jesus só trouxe ele de volta desse transe de catalepsia, entendeu? E já estava fedendo. E volta ao normal, tá, gente? Não causa nenhum estrago físico na pessoa, né, depois desse transe profundo. Qual a necessidade disso, espiritualmente? Como é que eu vou dizer? Castigo? Não é castigo. Assim, a maioria das mediunidades, elas têm um porquê na nossa vida. É uma coisa muito íntima, né? Porque, por exemplo, assim, Ivone Pereira, ela tinha isso, né? Ela conta no... Você não vai ler porque você não quer ler mais. Ivone Pereira conta no livro chamado Recordações da Mediunidade, que quando ela nasceu, ela era recém-nascidazinha, né? Aconteceu isso com ela. E aí já estava tudo preparado também para enterrar. E a mãe dela, muito católica, pediu para a Virgem Maria trazer ela de volta, né? E falou, né, que entregava ela como madrinha dela e tal. E aí ela volta, né? E aconteceu ao longo da vida dela algumas vezes. E aí, se você for estudar, por exemplo, a vida de Ivone Pereira, né, passado, né, outras vidas. Ivone Pereira foi 2 ou 3 vezes suicida, né, em outras vidas. Então, assim, tem um porquê disso acontecer. Uma reação a alguma ação que a gente fez em outras vidas. Como é a mediunidade em si. O que o espírito fica fazendo? Ele,
você tem que dar um sentido para ele nesse momento. É igual o médico sonambúlico. Você dá um sentido para ele na sessão. Você utiliza ele para dar diagnóstico de saúde, para dar mensagens do plano espiritual. Não, se isso acontecesse comigo, na minha cama, o que o meu espírito estaria fazendo? Ele ficaria ali ou estaria em outro lugar? Então, ele pode estar distante. Aí acontece como se você realmente tivesse morto. Você foi, entendeu? Você está distante, como se fosse dormir mesmo. Tá? Mas quando o espírito está perto, ele vai... quando o espírito está perto, ele vai utilizar o corpo dele. Ele vai sentar na cama, ele vai falar, ele vai conversar. Na catalepsia? No sonambulismo e na catalepsia. Mas ele vai conversar com outros espíritos ao redor, né? Também. Não no corpo, é isso? Fica ali como se estivesse morto. Não, o corpo, ele pode utilizar o corpo. Por exemplo, assim, se acontecer com Maiara e eu estiver lá, eu posso falar com ela, conversar com ela. Ela vai sentar na cama e vai conversar comigo. Desse jeito que eu falei. Dependendo do tempo que ela ficar, ela vai ficar roxa, vai, entendeu? Aí depende do tempo que ela for ficar nesse transe. Pois é, quem não sabe disso, quem não acredita nisso, quem não... Se ela estiver sentada conversando, né, ela pode falar em outras línguas até. Se ela estiver sentada conversando, a pessoa que não entende, ela vai sair correndo. Né? Porque na catalepsia e na letargia não é uma coisa bonita de se ver. Não, não devo ser mesmo. Mas eu digo assim, por exemplo, numa família de católico, apostólico, romano. Vai achar que está com um demônio no corpo, com certeza. Se tiver dormindo mesmo, vai enterrar, vai achar que morreu. Morrer com fé. Ou mata logo, o cara batendo troço. Também nem sei se eu vou botar enterrado. Nem como é que eu vou morrer, mas continua. Mas você fala. Mas eu vou falar, tô morta. Não, você conversa. Você tá na cama, você conversa. Não precisa espalhar. Eu penso que tem alguém no quarto junto com ela. Então aí a senhora, nesse caso a senhora tem que entrar no quarto e observar. Se é o sonambulismo vai ser natural. Ela vai estar sentada como se estivesse conversando. Se for letargia e catalepsia, vai ser uma coisa mais profunda. Entendeu? Aí a senhora vê, ela vai estar com cara de como se estivesse morta mesmo. Vai aparecer mancha roxa no corpo. Mas não é uma coisa perigosa. É só tomar cuidado para não enterrá-la viva. Mas eu também faço isso também. Também faço isso também. Também faço isso. Ela fala direto. Existem dois tipos. Existe no sonambulismo. Eu faço isso. Ou não? Você não fala pra mim? Se eu estiver sentado Fala na dormindo? cama, eu sento na cama, converso. Ela que falou. Ou não? Eu também acho que não sei isso não. Meus irmãos falavam, jogavam futebol. O meu irmão sentava na cama e falava também um monte de coisa bolada, tudo esquisito. Eu Eu ia lá, fulano, falava, ele vai dormir. assobiava. E Meus irmãos faziam aquele um livro negócio antigo que existia, que não se acorda quem é o sonâmbulo. Pode acordar. Se deve acordar, com cuidado. Se deve acordar sim. Não é? Tá? Acorda! Não dando susto, com cuidado. Tem que acordar sim. Meu pai falava isso, eu tinha uma irmã que era sonâmbula. Tá? Tem que acordar sim. Ele falava. Principalmente que tem um sonâmbulo que ele vai levantar da cama, ele vai no banheiro, ele vai abrir geladeira. Entendeu? E aí tem que tomar cuidado, porque ele pode abrir a porta e sair pra rua. você tem que seguir. Então, pode acordar devagar. Aí eu, né, ele era macumbeiro, ele fazia umas orações, falava umas coisas. Ela voltava e voltava pra casa e deitava. Lute, conhece Lute? Mãe da Laís? Mora lá no morro, a Vila da Laís e o Thiago. Mora lá no morro. Ela é minha irmã. Que morro? Lá no Paraná. Não sei, né? Era casada com o Antônio Galo. Ela era sonâmbula. Você conhece, não tô lembrando, depois te mostro a foto. Depois ele mostra. Eu não vou lembrar mesmo. E aí nós temos agora os médiuns curadores, né, que são médiuns que têm uma facilidade muito grande de curar mesmo, tá? Às vezes com presença, às vezes com imposição de mão no passe, tá? Cura, que eu falo cura mesmo, tá? Não é só... Você está dizendo naquela cirurgia espiritual. Também, tá? A gente vai falar isso daqui a pouco. Também, tá? Mas não aquela que abre a pessoa, que até ali tem um tipo de mediunidade curador, mas tem uns que são meio
esquisito. Né? E abre, tira o tumor da pessoa lá com a faca enferrujada, tem essas coisas. Mas é médium curador também. Mas eu falo da cura, às vezes, da presença, né? E são médiums, assim, muito... que as pessoas gostam muito de ficar perto dele. As pessoas gostam espontaneamente de ficar perto dele porque se sentem bem, entendeu? Porque cura, a presença deles cura. E aí tem casos de médiuns curadores, por exemplo, de feridas abertas que a medicina comum não consegue curar e eles conseguem curar. Simplesmente com a presença deles ali perto, a ferida seca, né, e começa realmente uma cicatrização. Às vezes só com a presença dele no local ou às vezes com a vontade dele. Né, é uma coisa que pode ser controlada ou pode ser espontânea. Médium de psicografia, né, o psicógrafo, que a gente todo mundo sabe, né, que é o psicografa com o espírito, escreve. Aqui ficou mais famoso. E o de incorporação, né, que somos nós. Mas o espiritismo também. Sim, o espiritismo também tem médium de incorporação. Nós íamos lá na Dona Selma, eles incorporam? Não tem, né? A Dona Selma é misturado Umbanda e espiritismo, né? Não, mas na mesa branca. Mas sim, então tem incorporação. Tem, não é só psicografia, essas coisas não, porque espírita é metido. Mas tem incorporação. Uma vez lá apareceu uma pessoa, um espírito daquela Kiss lá, aquela boate Kiss. Uhum. E o pessoal estava sentindo um cheiro de queimado. Uhum. Incorpora assim na mesa, sim. Né? A gente tem casos, eu já falei aqui do Divaldo que incorpora o Bezerra de Menezes e da Yasmin Madeira, né? Incorpora também. Entendeu? Não é psicofonia. Alguns confundem com psicofonia, mas não é incorporação. E pode incorporar assim, numa mesa assim, no centro aqui em Vassouras, alguém lá de longe? Pode. Acontece com muita frequência. Sem conhecer ninguém. Acontece com muita frequência. Entendeu? Ele é levado ali para um socorro inicial. Entendeu? E às vezes o próprio espírito. Isso, entendeu? Às vezes ele nem passa mensagem nenhuma para a família, não. Ele vai chegar ali falando que está sofrendo, entendeu? Entendi. E ali a mesa vai orientar ele, vai falar, né? Não fala diretamente que ele desencarnou, mas vai orientar ele para ele parar de sofrer. E aí volta algumas vezes. A espiritualidade leva aonde que vai ser melhor aceito, entendeu? Entendi. Onde ele achar uma acontece, né? Ele vai. Chico Xavier psicografava com o Brasil inteiro, né? Inclusive com o Vassourense. Que está enterrado lá no cemitério onde a gente foi. Poeta, né? Casimiro Cunha, final do século XIX. Eu psicografava com ele. Por exemplo, então, você falou que ele usa a corda vocal, seria aquele caso que foi do Divaldo Franco, que o Olavo Bilac chegou e falou, não, então eu vou falar. Sim. Porque psicofonia. O público aí não merece a sua arrogância. Né? Aí eu trouxe para vocês aqui alguns dos médiuns mais conhecidos da história do espiritismo. Primeiro é o Daniel Douglas Home. Vou passar para vocês verem melhor. Um dos maiores médiuns de efeitos físicos que já existiu. Um dos maiores, tá? Ele nasceu no dia 20 de março de 1833 e desencarnou no dia 21 de junho de 1886. Foi um espiritualista britânico famoso por suas alegadas capacidades como médium e por sua relatada habilidade de levitar até várias alturas, esticar-se e manipular fogo e carvões em brasa sem se machucar. Um verdadeiro super-herói, um verdadeiro Superman. Ele realmente conseguia, ele tinha essa capacidade de levitar, né, de subir. Isso não era ele que falava, isso era feito em apresentações na época. Né? Ele conseguia sair pela janela e entrar pela outra janela. E ele vivia assim dessas apresentações. Tá? E manipulava brasa com as mãos, não se queimava, não se feria. E conseguia esticar o corpo. Né? Com limitações, lógico. Né? Uma borracha. Tá passando pessoa. A mediunidade, por exemplo, de levitação aí, era fundamentada, era uma coisa... Porque não era só para isso, por exemplo. Então, esses médiums de efeitos físicos,
A mediunidade de efeito físico ela é toda para mostrar para a população que existe um outro lado. Assim, ele, por exemplo, ele veio primeiro, antes de Allan Kardec, né? Então era para chamar a atenção das pessoas que existia um plano espiritual, uma espiritualidade. Então, assim, para as pessoas começarem a pensar, pô, mas como o cara faz isso? Realmente ele é um super-herói, alguma coisa? Para começar a entender, entendeu? E a partir dessas pessoas que começaram a ter o interesse, por exemplo, de pessoas igual Allan Kardec, que começou a se interessar e se aprofundar no... Allan Kardec nasceu quando? Allan Kardec é 1800 e pouco, depois eu confirmo para vocês. Então, a maioria desses médiums, eles nasceram nessa época, em 1800? Sim. Do início, assim, a mediunidade, na verdade, ela é bem antiga, né? Do início mesmo da humanidade, sempre existiu. Então, porque conforme você vai falando de alguns aí, as capacidades que eles tinham na época, né? Hoje em dia, se vê isso? Não, mediunidade de efeito físico praticamente já não existe mais. Porque para a espiritualidade não existe mais a necessidade de ter médios de efeitos físicos. Não existe a necessidade. Porque já a maioria das pessoas já entende que existe um plano espiritual. Então, mesmo que ainda exista os materialistas, mas a maioria dos religiosos, por exemplo, entende, mesmo que fala que acredita num céu ou no inferno, mas sabe que existe uma outra vida. E assim, nessa época aí, nessa época o materialismo ele era muito grande, entendeu? As pessoas eram muito materialistas. Então, assim, foi necessário ter essas coisas para as pessoas despertar o lado espiritual. Entendeu? Hoje em dia praticamente já não existe mais materialista. Ateu, por exemplo. Existe, mas são bem poucos. O filme ilusionista, você viu? Era muito comum na época ter essas coisas assim, essas apresentações. Já viu? A outra... Vai sentir o cheirinho também? A outra é Eusápia Paladino, conhecida como Eusápia a Feiticeira. Também uma das maiores médiuns de efeitos físicos. Só que, coitada, ela sofreu, porque os cientistas físicos, químicos da época, todos queriam estudar ela. E ela praticamente perdeu a juventude dela só sendo experimentada por essas pessoas. Mas ela entendia que era a missão dela passar por isso. Porque assim, ela provou um monte de coisa, né? A existência do plano espiritual, por exemplo, ela conseguiu provar para esses cientistas físicos da época. Nascida em Minervino, na Itália, no dia 31 de março de 1854 e desencarnada no dia 9 de julho de 1918, na cidade de Nápoles, no mesmo país. A sua mediunidade surgiu no ano de 1868, quando tinha apenas 14 anos de idade. Dali por diante, o seu trabalho no campo de pesquisas psíquicas foram de tal relevância que se pode dizer ter sido uma das maiores médiuns do mundo. Gostei Porque naquela época a mulher que era pra frente era chamada de bruxa, né? De feiticeira. Ela era mais por causa da capacidade mediúnica dela mesma, assim, mas ela não era... O pessoal não tentava matá-la, queimar ela, não. O pessoal queria estudar ela mesmo, tá? E como era esse estudo? Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou falar já. Eu vou sentir o cheiro. Eu sei. Quando eu fazia a prova naquela época de mimeógrafo, tu lembra? Ela teve mimeógrafo, eu ficava assim na prova. Eu lambo as paredes do lugar. Não, eu quando dava aula, eu gostava daquele cheirinho do álcool. Do mimeógrafo, né? Uma Nossa, delícia, né? Tem um fato curioso dela. Tem um fato curioso dela que ela caiu, né? E abriu a cabeça, né? Teve um rasgo na cabeça e uma cicatriz que nunca fecharam. Vocês podem ver que ela tem uma mecha branca. Dessa cicatriz aberta, saía um sopro gelado. Eles botavam a mão e sentiam alguma coisa gelada saindo daquelas coisas assim. Depois fechou e dali nasceu essa mecha de cabelo branco.
de fazer essa divulgação, né? Implantar isso Para chamou muita atenção da ciência, entendeu? Os Na crentes, época. né? Os céticos. Por exemplo, um espírito desse aí, igual dessa senhora aí, né, que veio nesse corpo aí, sei lá, quase 200 anos atrás, ele pode vir depois com uma outra capacidade mediúnica para divulgar alguma coisa, ou Pode ele evolui vir. tão grau que Não. permanece para lá e não... Pode estar indo no plano espiritual, né, sendo preparado para reencarnar numa outra geração que vai vir, e aí pode ser que venha como médium, pode ser que de repente nem venha como médium. Nem vem como não mexe mais nada disso. É só usada naquele momento. É o karma, né, gente? Então ela comprou o karma dela, né? E aí as experiências eram mais ou menos feitas assim, com levitações de mesas, né, ela sentada à mesa junto com outras pessoas, e ela conseguia fazer a mesa levantar, o objeto se mover, tinha essa capacidade de ser médio de transporte, né, de um objeto fechado numa caixa, e o objeto que estava ali dentro fechado aparecer em outro local, materialização de espíritos, tá? Ela tinha essa capacidade também, porque ela era média de efeito físico, então tinha muito no corpo dela uma substância chamada ectoplasma, você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Que é riquíssima no corpo de um médium de efeito físico. Então é através do ectoplasma que ele consegue mover o objeto, o espírito consegue se materializar perto dele. Nessa foto, por exemplo, aqui em cima da cabeça dela, não são as mãos dela. Nessa foto aqui, ela estava amarrada, com as mãos amarradas, e na cabeça dela aparece a mão de um espírito materializado. Essas eram as experiências. Isso. E aí tinha umas experiências muito interessantes que os espíritos faziam, tá? Os cientistas ficavam todos ali em volta, ali, conversando com o espírito materializado. Então tinha lá uma panela com cera de vela fervendo, e aí eles pediam para o espírito enfiar a mão ali dentro daquela cera fervendo e tirar, e aí depois ficava o molde da mão do espírito, que o espírito desaparecia e ficava o molde da mão do espírito, para eles poderem entender que não era uma pessoa que estava ali, né, que era realmente um espírito. Então assim, eles estudavam não só a capacidade mediúnica dela, mas já é uma visão bem avançada. O espírito, estudo, né? Tem um físico, agora não. Uma pessoa hoje faria. Tem um físico, mais ou menos dessa mesma época, que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele conviveu com o espírito durante muito tempo na casa dele, um espírito materializado. Então ele conversava com o espírito, estudava o espírito. Mas não sabia que era espírito? Sabia que era espírito. Sabia que era espírito. Você já Gente, vai vendo. brincou quando você era criança do compasso e do copo? Não. Eu fiz quando eu era criança, a minha mãe me bateu, né? Eu nunca fiz, porque minha mãe sempre falava que não era fazer e eu Minha mãe não também fazia. falava. O copo mexe realmente. Não, foi a última vez. Eu obedeci minha mãe, dona Carla. Um copo pegou. Tá, isso que eu falo. Nessa jogado na época, em parede. 1800, E eu vi, ninguém me contou não, aconteciam cara. coisas, digamos assim, mais surpreendentes do que acontece agora. É isso que eu vou observando as datas. Nasceu em Realmente nasceu em 1900. A maioria desses filmes de terror que a gente vê hoje em dia é tudo baseado nessas histórias assim. Eu nasci. Por isso que eu vejo filmes de terror e acho Eu educativo. nunca vi isso, não. Mas só que assim, aí eles para mostrar no filme, mostra de uma maneira, né, assustadora. E aí traz a impressão pra gente que todo espírito que quer se manifestar é ruim. Você tá dentro de casa, a sua mesa começa a balançar, você vai achar que é um espírito ruim. Na verdade não é. Ele tá querendo se comunicar. É um espírito que se materializa na sua frente, você vai sair correndo, porque acha que o espírito é ruim, não é? Sim. Os filmes de terror só servem pra isso. Principalmente quando a gente é criança. Eu nunca fui chegada a filme de terror. Eu gosto. Eu gosto. Mas eu não vejo nunca, mas eu adoro. Eu vi um Antigamente final eu de até semana via muito bom. com a Rosana adorava. Mas ela não queria ver sozinha. Aí eu via, quando vinha as tais cenas, eu fazia assim, eu tapava a cabeça sem virar para o lado. Era um horror eu vendo filme. E ela lá, ó. Aquele filme, por exemplo, do Evocação do Mal. Duvido Já vi. que eu vou ligar minha O televisão. último é o melhor, já viu? Eu não gosto do último, não, eu gosto do segundo. Ah, é? Mas assim, eles colocam muito terror ali. Na história, na verdade, não foi. A do segundo, por exemplo, não foi tanto daquele jeito que tinha a freira, né? Que era um demônio, não tinha nada. A Evocação do Mal no 3, eles... A origem do mal. Que vai Eles vão atrás da onde que veio ele. da bruxa lá, né? Isso, exatamente. Então tudo é terceiro.
Eu vi, não, mas eu não gostei. Eu gostei mais dos 2. Outra médium importante da história do espiritismo é essa moça de 14 anos, Hermance Dufour. Foi uma das médiuns de Kardec. Hermance Dufour. Era francesa. Aparece ela no filme. Você assistiu o filme do Kardec? Hermance Dufour. Tem Netflix. Mas não é filme, né? É o filme, não, o filme mesmo. seriado. Não, o filme. Tem o filme Kardec lá. Não, eu tava assistindo. Aula, Aham. aí eu já vi. Eu tava assistindo Então, o tem seriado. ela na sala dela. Só que no filme não mostra tão como foi grande a importância dela pro espiritismo. É. Pai e mãe dela, Não, é o pai. É o pai, É, né? aquelas outras 2 meninas também foram médiuns importantes de Kardec. aquela É. chorar, Aham, não sei o quê, são né? crianças, é. Ela foi muito importante porque ela tinha um mentor espiritual chamado São Luís. E o São Luís foi um dos espíritos que ajudaram Kardec na codificação do espiritismo. Né? Não só o São Luís, mas como o Espírito Verdade, né? Que é o mentor maior do espiritismo. Então essa é a médium de Kardec, que em 1855, aos 14 anos, psicografou o primeiro livro distribuído e vendido, A História de Joana d'Arc, por ela mesma. Eu tenho. Joana d'Arc contando a própria história dela. Então ela era uma médium que o espiritismo chama de médium de biografia. Normalmente ela psicografava com espíritos que gostavam de contar a história. A vida da pessoa. Então ela psicografou com Joana d'Arc e com o São Luís também, que tem um livro também chamado A História de São Luís, ditado por ele mesmo. Tá? Muito bom esse livro aqui. Muito bom, né? Muito bom. Não gosto de deixar. Ele não gosta de deixar. Não, mas você presta, a pessoa entende que nunca mais você vai ver. Esse é meu medo. Eu gosto de emprestar, mas a pessoa tem Eu que... não gosto de prestar para certas pessoas, não. Tá falando com a Mayara, o plano B, você chegou a ler? Esse livro? Não, eu tenho lá, do Richard Simonetti, eu tenho ele em casa, eu não encalhei não. Muito bom, cara. Eu tenho lá. Eu acho que eu tenho sim. Não digo nada emprestado. Mas eu entrego pra sábado e te devolvo. Nossa, que habilidade! Eu vou levar um ano pra ler aquilo ali. Se a leitura foi interessante, a gente não tem fome, a gente não tem sede, a gente não tem nada. A gente só É. quer ler. Fato curioso sobre Joana d'Arc, que a maioria das pessoas não sabe. Ela era em Santa. Não, Joana d'Arc, apesar de ser uma santa guerreira também, né? Mas Joana d'Arc viveu na mesma época que Jesus. Ah, é? Não como Joana d'Arc, mas como outro personagem importante da vida de Jesus. Chuta quem? Maria Madalena. Maria, a mãe dele. Judas, exatamente. Joana d'Arc foi Judas. Cara, o Judas teve o papel mais importante Exatamente. de todos os discípulos É, dele. o Judas é um incompreendido. É. E é interessante que com Joana d'Arc aconteceu praticamente a mesma coisa. Sim. Porque ela também foi traída. Ela ajuda a libertar a França, né, dos ingleses. E o rei da França entrega ela exatamente para os ingleses. Pra não ter que sacrificar ela. Ela foi aliada e aí vai e entrega ela. Esse negócio de Judas. Então ela não foi queimada não pelos franceses, Não, pelos ingleses. pelos ingleses. Uma vez uma amiga nossa, eu sempre devia ter uns 4 anos, falou para ela, acende novela para São Judas Tadeu. Aí ela foi nós e falou assim, não vai acender. E não foi esse daí que traiu Jesus, eu estava pensando. A mulher não tinha nem saído do circo. Não vai. E o Ciro ali, não vai, meu, você mesmo. Ciro, pelo amor de Deus, a mulher está indo embora. Eu não vou acender nada. Eu vou te explicar também, garota. Também não é assim, não. Você falou, Judas traiu Jesus. Você não vai ver aquilo. Nossa, gente. Não foi o Judas Tadeu, foi o Judas Iscariotes. Né? Falei, vou explicar. Criança de 4 anos, falando besteira na frente dos outros. Caramba, que legal isso, não sabe disso não. E o outro fato que as pessoas também não sabem com relação ao Judas, que depois da crucificação, né, que Jesus só aparece depois de 3 dias, é que Jesus ficou no Vale dos Suicidas com o Judas, durante os 3 dias consolando ele. Quando ele se matou, assim, pô. Ele se enforca no momento ali perto da crucificação, né, arrependido, e aí ele vai para o Vale dos Suicidas. Isso é a espiritualidade que conta, né? Sim. E aí durante os 3 dias depois da crucificação, Jesus estava lá no Vale dos Suicidas consolando Judas. Poxa, que legal.
ele sabe que foi sincretizado com o Drácula. Né? Porque ele não suporta prata. Quem, gente? O Judas. Drácula. O Ed já tá entrando no filme de terror de novo. Jesus por 30 moedas de prata. Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Então quando ele se enforca, as moedas caem, aí mistificaram, sincretizaram ele com Drácula. Entendeu? Que ele passa a ser um ser. Vamos ver menos filme de terror. Vamos ver menos filme. Acho que tá te influenciando. Exatamente. Não, você não viu não o Drácula de Bram Stoker? Eu já vi, pô. Tu não viu não? O Drácula, a história não contada, ele Já diz vi. exatamente que ele era Judas. Eles sincretizam ele com Judas, Outro... Pode te esperar, cadê? Rapidinho. Você vai me esperar por quê? Tem mais de terror aí? Pode esperar ou você pode falar? Sabe? É rapidinho. Mas nesse filme eles sincretizam ele com Drácula. Judas. Não, eu sei, eu já vi. Eles voltam lá na origem dele. Que ele Mas acho que não é do Bram Stoker, não. Acho que é um outro não, filme. Não, é o É o último outro, filme. é. Foi o último. A história nunca contada. Dizem que a lenda diz que ele existiu realmente, né? Ele foi um cara que se fechou num castelo. Porque tem muita lenda dessa época de Jesus, né? Igual aquele soldado romano que fura Jesus com a lança, né? Eles falam que Deus botou ele como imortal, que ele não morreu até hoje. Que ele anda ainda pela terra ainda. É o filme. Você viu Constantino? Constantino também é uma aula para quem é médium, né? Então exatamente ele fala sobre a lança. É essa lança que vai trazer o filho Dizem que de volta. Que o exército nazista, isso é lenda também, pelo amor de Deus. Que o exército nazista estava atrás exatamente, por isso que eles estavam atrás dos judeus, entendeu? São os iluministas. Porque eles queriam a lança, os tesouros, né? A lança do destino e o Santo Graal, né? O cálice. Na realidade, tinha uma parte da equipe de Hitler, né? Que era direcionada era a parte meio mística, né? Que começou a partir do catarismo. Não só voltado para essa parte mística, mas para voltar para a parte de alienígena. Tinha umas naves meio esquisitas lá que o nazismo fazia para tentar voar, tipo nave alienígena mesmo. Outro médium importante, esse já no Brasil, tá? É Eurípides Barçanufo, eu já falei sobre ele aqui. Tá? Médium mineiro. Para quem não sabe, Minas Gerais é o berço da mediunidade no Brasil. Tá? Até hoje nasce ou reencarna grandes médiums em Minas, né? Principalmente ali no Triângulo Mineiro. Não fala, ninguém sabe. Assim, existem muitos médiums muito parecidos com o Chico Xavier que não gostam de popularidade, entendeu? Que trabalha lá em Minas, mas que não aparece, não gosta de aparecer na mídia nem nada. Para não sofrer o que Chico Xavier sofreu, porque assim, querendo ou não, ele sofreu bastante. Mas teve um porquê de toda a popularidade dele, né? Porque foi divulgar o espiritismo no Brasil. Então esse é Eurípides Barçanufo, né? Foi um educador, político, jornalista e médium brasileiro, um dos expoentes e pioneiros do espiritismo no país. Nasceu em 1º de maio de 1880, em Sacramento, Minas Gerais, e desencarnou, né, o falecimento dele, em 1º de novembro de 1918, também em Sacramento, em Minas Gerais. Tinha praticamente ou totalmente todas as mediunidades que Kardec fala no Livro dos Espíritos. Tá? Desde as mais sutis até as de efeitos físicos. Tinha todas. E uma mediunidade muito interessante que ele tinha, que era a mediunidade de bicorporeidade, que é aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo. Tá? E aí tem uma história interessante do... Você assistiu o documentário? Para todo mundo. Para Mayara, que é professora, por exemplo, está em casa e está lá dando aula. Para todo mundo.
E tem a história... Só botar a geladeira dentro do quarto. E tem a história que ele, em casa, o homem... Bicorporeidade. Você consegue aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo. É. Isso também é perigoso. Mas era as 2 material não, né? Então, né, é a história que eu vou contar. Porque assim, ele fez um parto à distância. Então assim, fez um parto. Parto. Ele fez um parto à distância. O homem foi a cavalo na casa dele, ele morava longe, para buscar ele. E ele falou pro marido da mulher: vai na frente que daqui a pouco eu tô lá. E aí, mas como é que vai? Eu vim te pegar a cavalo, pra você ir a cavalo. E aí o homem foi desesperado. Quando ele chegou lá, a criança já tinha nascido e a mulher falou: seu Eurípides já esteve aqui. Então assim, ele não pode ter só dado apoio moral para a mulher, né? E provavelmente ele pegou a criança. Não foi distância? Ele pode ter ido lá. Não, era distante. Naquela época só tinha cavalo, ele morava distante. Eu acredito que ele não... foi o espírito que plasmou... Então, é o... Conseguiu plasmar a imagem dele e trabalhar. Esse é o fenômeno mesmo. Ele se plasma em outro lugar. O corpo dele continua no lugar. E aí ele tem um desdobramento e o corpo dele aparece lá para fazer, entendeu? Plasmado. Então, assim, consegue tocar assim, que eu vou mostrar para vocês os fenômenos de espíritos plasmados, né? E aí, só para desencargo de consciência, os 3 mais importantes médiuns brasileiros, né, que todo mundo conhece, né? Dona Ivone, que eu sou apaixonado nela, Chico Xavier e Divaldo Franco, tá? Todos os 3 com um trabalho importante no espiritismo, né? Chico Xavier, esse trabalho todo de psicografia, né, e dos livros, psicografou quase 500 livros. Fora o que queimou. Foi Divaldo que queimou. Num geral, né, psicografou muito mais livros que o Divaldo. Literatura em geral, romance, poesia, tudo. Né? Filosofia, psicografava tudo. Dona Ivone também, importante médium no espiritismo, e Divaldo Franco, né? Não precisa falar muito deles. Todo mundo conhece. Médium de cura. José Arigó. Incorporava o Dr. Fritz, o médico alemão. Não o único, né? Teve outros também que incorporava ele. Foi preso por uso ilegal da medicina, porque ele operava mesmo só usando uma faquinha. Era muito comum ele ser visto com um crucifixo de madeira que ele tinha, que ele achou, né? Segundo ele, o próprio Dr. Fritz que mostrou para ele onde estava enterrado esse crucifixo, né? Ele utilizava nas sessões dele e utilizava uma faquinha para poder operar as pessoas. Enfiava mesmo uma faca no olho da pessoa para curar catarata e curava, né? E aí, fato curioso, o Chico Xavier tinha um problema que não quis ser operado por ele. Mostra isso no filme. Chico Xavier preferia médicos, né? Conta, tem o fulano lá, por que você não vai? Tem o Arigóia, ele não queria. O Chico Xavier tinha esses medos, assim. Chico teve um problema de visão, né? E esses outros aí saía curado? Sim, ele realmente curava, ele foi muito famoso. O Chico Xavier tinha medo, ele era muito medroso. Mineiro, é muito na dele, assim, ele não... Aquela cena do avião é sensacional. E aí, imagina na cabeça dele, um homem chegar com a faca que utilizava em todo mundo, sem esterilizar. Ele ia com a faca e ia operando as pessoas. O papel também do irmão, falando que sai fora dessa aí, parceiro. Não vai furar. José Pedro de Freitas, ou simplesmente Zé Arigó. Nasceu em 18 de outubro de 1921, em Minas Gerais, e faleceu em 11 de janeiro de 1971, de um acidente rodoviário. Dizem que todos os médiuns do Dr. Fritz sofrem acidente. Dizem, não sei. Essa é a faquinha. Mas a maioria é preso por uso ilegal da medicina. A gente teve uns recentes aí que mostrou no programa do Gugu. Você lembra disso? Quando era criança mostrava isso. O carinha de óculos aí foi preso também. O Silvio Santos colocava frases do Chico Xavier no programa. Ia muita gente, cara. Muita gente mesmo não se enriqueceu igual o outro lá.
Em Valença, uma vez, teve uma época que tinha ali no... Algo entrando. Eu lembro que era uma entrada assim, mas eu passei de ônibus, aquilo ali era gente que não acabava mais, porque tinha alguém ali também. Sempre aparece um ou outro. Aqui na Dona Selma teve um tempo também uma médium. Aqui na Dona Selma não sei se ainda tem, mas tinha médios ali que incorporavam espíritos de médico, né, que fazem cirurgia espiritual. Tem um conhecido meu que machucou jogando bola, né, rompeu o tendão, né, do tornozelo. E aí foi lá na Dona Selma. E aí realmente assim, não usa faca, não abre nada. Ele deita na cama, e aí a médium vai lá incorporada, faz lá as coisas lá. E ele fala que é impressionante, que sentia mesmo como se estivesse, não sente dor, mas sentia como se estivesse cortando, costurando. E aí ele foi no médico, fez o raio-x do tornozelo e tinha bem uma cicatriz dentro lá. A céu aqui? Uhum. Não sei se tem. Não sei se ainda tem, mas eu acho que não. Ali na época, meu primo, ele incorporava um médico ali. Ali tem um outro também na... Tem um outro centro com Vassouras que também incorpora espírito de médico. E qual é? Eu não sei onde é o centro não, mas o pessoal comenta muito que tem tratamento espiritual, mas só com passe, né? Incorpora também médico espiritual e só dá passe, não faz. Aquela senhora Não. lá na Sandal também faz esse tipo de serviço espiritual também. Dizem que sim. Dona Gracinha. É. Esse é interessante. Esse é o Peixotinho. Foi amigo íntimo do Chico Xavier. Peixotinho. Muito interessante o caso dele. Aquele filme, não? Ele não aparece no filme não. Ele é um médium. Eu tinha um amigo, mas era do Divaldo. Aquele que montou junto lá. Ele é um médium de efeito físico, de materialização de espírito. Tá? O corpo dele era riquíssimo em ectoplasma. Então, eu vou mostrar para vocês as fotos aqui. É coisa impressionante. Tá? E aí o caso interessante. Chico Xavier conheceu ele e se impressionou com as coisas que ele fazia, né, de materialização de espírito. Então o Chico Xavier passa um tempo com ele, ajudando ele nessas materializações de espírito, nessas sessões espirituais, né? Tudo na frente de todo mundo, tá? Não era nada feito escondido. Tinha realmente um galpão e as pessoas ficavam sentadas lá esperando ver um ente querido que faleceu. Né? Chico Xavier ficou um tempo com ele, depois o Emmanuel manda ele parar, porque aquele não era a missão dele, ele tinha que seguir. Tá? Mas o Chico Xavier era muito interessante. Porque se ele conhecesse um médium, né, igual ele, com uma capacidade mediúnica diferente, o Chico passava a ter essa mediunidade também. Mas o Chico não trabalhou com essa mediunidade de efeito físico. Mas ficou um tempo ajudando ele. Francisco Peixoto Lins, mais conhecido como Peixotinho, foi um médium de efeitos físicos brasileiro. Nasceu em 1º de fevereiro de 1905, em Pacatuba, no Ceará, e faleceu no dia 16 de junho de 1966, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. O Peixotinho. Militar, né? Foi militar. Foi no uniforme dele. Foi militar. Essas são as materializações de espíritos. Até pouco tempo atrás eu não gostava de pesquisar isso não, porque eu ficava com medo, é sério. É sério. Porque é uma coisa, vocês vão ver, uma coisa meio assustadora. Vai passando aí, que é assustador. Aí vocês vão ver na foto aí, né, tem uma foto dele sentado. Esse é o Peixotinho, tá aqui? Sim. Uma dele deitado, outro sentado, com o ectoplasma saindo da boca, do ouvido, dos olhos, sai de tudo quanto é lugar. Ele se materializava por ele, é isso? Saía de dentro dele? O ectoplasma saía dele e o espírito moldava o corpo através do ectoplasma que ele... Aí depois voltava. O ectoplasma se dissipa, não volta pro corpo, é. No caso ele recria o... É a coisa rica nele, né? Ele é doador de ectoplasma. Produz de acordo com a necessidade. Produzia, no caso. Vou falar dele agora. Aqui no Rio de Janeiro tem
né, o centro, como é que é o nome? Perdi o nome. Frei Luiz, no Rio de Janeiro, que trabalha com materialização de espírito ainda. É uma pequena comunidade, é um centro grande, né, com um terrenão, tem casas, tem... E dizem que você entra lá dentro, que você consegue encostar com espíritos lá dentro, lá andando lá. Você não sabe se é espírito ou se é pessoa viva. Onde? Lá no Frei Luiz, lá no Rio. E aí você tem salas lá com instrumentos do plano espiritual, instrumentos médicos, que eles trabalham com operação espiritual também, com médicos materializados. E aí você tem uma sala lá que você vê vários instrumentos que não existem ainda na Terra, tudo materializado. E aí tem essas sessões lá que as pessoas vão para poder ter o contato com os entes queridos. Né? Nessas sessões a luz tem que estar bem fraquinho, porque o ectoplasma é muito sensível à luz, né? Então ele não consegue se concentrar direito, o espírito não consegue trabalhar com o ectoplasma na luz assim. Então tem que ter uma luz fraquinha. Aí você vê que até nessa parte o judeu não acredita, mas ele tem o sabá, né? Que ele não pode gerar nenhuma energia, nem acender luz. O judeu tem o sábado deles, o sabá, ele não pode nem acender luz, cara. Isso eu conversei com o judeu. Ele não era ortodoxo, mas ele conhecia a humanidade, a doutrinação deles, né? Você vai eu não sou e acha ortodoxo, que mas é eu não uma posso nem pessoa acender demais. luz, cara. Gerar energia nenhuma, sabe? Se fosse encontrar algum ente querido meu, eu ia adorar. Para isso, Os espíritos são os espíritos mais chatos que tem. mas o quê? Chatos. Tadinho, mas são queridos. E o João de Deus? Por que eu trouxe o João de Deus aqui? Porque o João de Deus, ele é um ser humano igual a gente, né? Ele é médium também, de cura, um grande médium de cura, que se perdeu pela vaidade, né? E pela ganância. Isso aí. Porque tem gente que defende, mas ele não cobrava, mas ele era dono da cidade. Ele tinha um hotel, ele tinha um mercado, ele tinha casa de aluguel, tinha tudo. E a gente vai a outro extremo. Chico Xavier. Era funcionário público, né? Nasceu pobre e morreu pobre. Foi expulso da casa dele. Foi expulso da casa dele, tinha vários problemas. Ele poderia ter feito exatamente igual, mas não quis fazer. Mas o João de Deus cometeu diversos estupros. Então, o erro maior foi essa. Maior foi essa. Começou a mexer com coisa, começou a de tudo, tinha arma, porte de arma, ele fazer. Começou bem, igual Zero igual, começou bem. Só que a espiritualidade não é cobra. Não nem cobra, a espiritualidade todinha se afastou dele. Aí a deixou acontecer. Mediunidade dele foi suspensa, a verdade é essa, né? Porque a espiritualidade pode suspender a nossa mediunidade. Igual hoje, por exemplo, se tem um cara, um espírito encarnado, que tem essa possibilidade que tem essa mediunidade de levitar, né? Pô, o cara se fizer mau uso disso, o cara fica trilhardado. Hoje em dia, pensou com YouTube, TikTok, você levitando no TikTok, quantidade de apresentações aí no Maracanã, a pessoa vê o cara, mas é muito dinheiro, pô. Aí, enfim, pode ser. Para finalizar, gente, achei isso aqui agora há pouco, antes de vir para cá, achei muito interessante. Isso é para quem quer ser médium, né? Quem não é médium ainda quer ser médium, né? No centro espírita, ó. Quem quer ser médium de efeitos físicos? Entre em uma casa de caridade, pegue uma vassoura e a movimente até fazer desaparecer toda a sujeira. É o médium de efeito físico. Médium de cura. Faça uma receita, né? Um pão, um chá, uma sopa, almoço, jantar, e dê ao faminto, e assim instantaneamente poderá curar um dos maiores males do ser, a fome. Médium de vidência. Olhe nos olhos do irmão, veja o Cristo nele, auxilie e jamais o julgue. Médio audiente. Doe seus ouvidos e escute o próximo com empatia e sem preconceitos. E o médium de psicografia.
Vá em suas redes sociais e escreva mensagens edificantes, otimistas e de amor.